Nós vamos falar especialmente sobre a diferença entre medo, insegurança e fobia. E por que é importante você saber essa diferença? Para você saber se você vai precisar de uma ajuda de psicólogo para poder superar o seu medo de dirigir, ou se você consegue fazer isso com a ajuda de uma empresa especializada, mas apenas realizando aulas práticas, ou então se você vai conseguir fazer isso com seu parente, amigo, conhecido, sem precisar procurar uma empresa especializada. Eu quero dedicar os próximos minutos a falar um pouquinho sobre a diferença entre medo, insegurança, fobia. Vamos bater um papo aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem. Para começar, eu quero explicar para vocês o que vem a ser o medo. Muitas pessoas elas acham que o medo é uma coisa ruim. Não, o medo ele não é ruim. O medo ele é um mecanismo de defesa do corpo humano. Imagina só, lá no tempo das cavernas, o ser humano ele não sabia nem fazer fogo ainda. Quando à noite, por exemplo, ele via algum barulho estranho, ele tinha que sentir medo para ele não sair lá fora, porque ele corria risco de morrer por causa disso. Então, ao longo do tempo, o medo foi sendo aprimorado como mecanismo de defesa. O medo não é ruim. Se você não tivesse medo, por exemplo, você atravessaria a rua sem olhar para os lados. Se você não tivesse medo, por exemplo, em vez de andar pela calçada, você andaria pelo meio da rua sem medo de ser atropelado. Então, o medo é exatamente isso, é um mecanismo de defesa. Vamos supor que aí do seu lado agora apareça um leão, puf, de uma hora para outra, uma onça. É normal você ficar com aquele medo. Por quê? Porque você realmente vai correr o risco de morrer. Você vai correr o risco de ser devorado pelo leão, de comido pelo leão, ou uma onça que seja. O que acontece? Você tem três opções. Ou você vai se preparar para lutar com o leão, para proteger sua vida. Uma segunda opção é você sair correndo, fugir. E uma terceira opção é você ficar imóvel, você travar, não se mexer. O famoso fingir de morto. Pode parecer piada, mas você se fingir de morto é uma estratégia usada por muitos animais. Aí eles ficam imóvel e o predador perde o interesse por ele. Se você for lutar ou se você for fugir, o teu coração ele vai começar a bater mais rápido. Por quê? Porque os teus músculos da perna, os teus músculos do braço vão ficar rígidos. Você precisa fazer muita força se você for lutar. Você vai precisar fazer muita força nas pernas se você for correr. Então, como os músculos estão rígidos, você vai precisar bater no coração bem mais rápido por causa disso. Porque precisa circular muito mais sangue pelo seu corpo para poder suprir essa necessidade desses músculos rígidos. Como você vai ter muito mais sangue circulando pelo corpo, você também vai aumentar a respiração, vai ficar com respiração ofegante. Por quê? Você precisa oxigenar todo esse sangue no seu corpo. E como o teu coração está a mil, respiração está a mil, o teu corpo ele precisa de refrigeração, porque senão ele vai esquentar demais, vai ter um piripaque. E para não acontecer um superaquecimento, você começa a suar, você vai começar a transpirar. Tudo está relacionado, é normal. Se você se deparou com uma situação de perigo, você vai sentir medo. Se você sentiu medo, você vai ter que lutar, fugir ou se fingir de morto. Se você vai lutar ou fugir, o coração começa a bater rápido, os músculos ficam enrijecidos, respiração ofegante e você começa a transpirar. Cabe a você identificar se o que você está sentindo realmente é uma situação real de perigo ou se isso é uma minhoquinha da sua cabeça. Você acha que é perigoso, mas em realidade não é. Nesse exemplo do leão, é perigoso. Mas se eu trocar o leão por um passarinho, você não corre o risco de morrer sendo comido por um passarinho. Então, se você ficar em pânico por causa disso, pode ser um sinal de ornitofobia, ou seja,
o medo irracional, o medo exagerado de pássaros. A mesma coisa acontece com a direção. Se você realmente não sabe dirigir, se você realmente não tem prática, se você realmente não sabe dominar o carro, é normal você sentir medo, porque o teu subconsciente sabe que você realmente corre um risco de se machucar. E aí ele vai te trazer todas essas reações, vai te paralisar exatamente para te proteger, para você não se machucar. Porque dirigir é uma atividade perigosa. Afinal de contas, todos os dias muitas pessoas morrem enquanto estão dirigindo. Então o teu subconsciente sabe disso. Vamos supor que você saiba dirigir, que você já tem habilidade, que o teu carro é super seguro e mesmo assim você não pega para enfrentar o volante. Essa sensação que você tem é um medo irracional, é um medo sem justificativa, porque você já tem a habilidade. Nesse caso, você não tem um simples medo, você realmente tem uma fobia. A fobia é aquele medo desproporcional, é aquele medo extremo, é aquele medo que não tem motivo, você simplesmente sente e não sabe por quê. Normalmente, se você sente só medo, você consegue superar aprendendo as técnicas. Um domador de leão, por exemplo, ele vai ter medo do leão? Claro que ele vai. Você ficar frente a frente com o leão é uma situação de perigo. Só que ele já foi treinado para aquilo. Ele já tem as técnicas, ele sabe o que fazer. Ele vai ter medo, mas ele não vai ter insegurança. Se, por exemplo, você vai dirigir, nós temos que trabalhar da mesma forma. Você tem que aprender as técnicas corretas antes de você ir para o trânsito, antes de você ir para o congestionamento, antes de você ir para a ladeira. Você não tem que aprender na marra, você não tem que aprender sofrendo. Se você vai aprender, por exemplo, a sair na ladeira, você aprende primeiro a controlar a embreagem, você aprende a girar o volante com agilidade, você aprende a fazer o que as pessoas têm muita dificuldade, a questão da noção de espaço. As pessoas morrem de medo aqui em Manaus, por exemplo, de andar pela grande circular. Você não vai de cara logo para esse obstáculo. Você primeiro tem que ir para um percurso tranquilo, com pouca gente, para você aprender o que é que você tem que fazer. Depois que você adquiriu a habilidade, aí sim você vai enfrentar aquela situação que você tem medo. Porque você já vai saber o que fazer. E aí você não vai sentir a insegurança. Muita gente às vezes quer perguntando assim: Luciano, em quanto tempo você me ajuda a perder o medo de dirigir? Eu trabalho com as pessoas para superar o medo de dirigir. Eu não quero fazer a pessoa perder o medo, porque a pessoa que perde o medo de dirigir acaba virando uma pessoa irresponsável, uma pessoa inconsequente. Ela vai dirigir feito uma louca pela rua, vai bater, vai matar, vai morrer. O meu objetivo é ensinar as pessoas a dirigirem mesmo com medo. Ela vai pegar o carro, ela vai ter o medo para não cometer infração, para não machucar ninguém. Ela vai ter aquele medo de proteção. Mas também ela precisa aprender a sair na rua com medo, mas não ter insegurança. Voltando ao exemplo do domador de leão, é isso que acontece. Ele entra na jaula do leão, ele vai ter medo, porque ele realmente está correndo o risco de morrer se o leão partir para cima dele. Mas ele já aprendeu todas as técnicas, ele não vai ter insegurança. A fobia aí já é o outro extremo. Você não tem motivo nenhum. Por exemplo, as pessoas têm muito medo de barata. Tá bom, tem gente que fala que é nojo de barata. E tem gente que não tá nem aí. Barata tanto faz como tanto fez. Mas eu duvido, é só a barata começar a voar que você vai ter medo também, tá? Enquanto ela tá no chão tá ótimo. Começou a voar já era. Se a pessoa entra normal, você tem medo de barata. Agora, se você fica em pânico, aí sim, precisa procurar uma ajuda profissional, precisa procurar um psicólogo para entender o porquê daquele pânico, daquela fobia. Normalmente as fobias, você tem algum passado que desencadeou aquela fobia que você sente. Trazendo aqui para a questão da fobia do nosso caso específico, que é no trânsito, o medo de dirigir.
Pode ser que no passado, ou você sofreu um acidente, ou não precisa ser quando adulto não, pode ser quando criança, vai ver que você nem lembra disso. E aí o psicólogo vai começar a investigar com você o que aconteceu. Pode ser um acidente, você pode, por exemplo, estava dirigindo o seu pai, a sua mãe, ou alguém estava dirigindo, e como esse trânsito é maluco, aconteceu alguma coisa, alguém desceu do carro, apontou uma arma, alguém quebrou o vidro do carro, teve alguma agressão e você teve algum bloqueio. Então, se você tem pânico, se você tem fobia, tem que ser o psicólogo. Caso contrário, se for apenas o medo de dirigir mesmo, isso é bom. Isso não é ruim. Então não sinta vergonha de falar que você tem medo de dirigir. Eu tenho medo de dirigir. E eu quero continuar tendo medo de dirigir, porque a partir do momento que eu não tiver mais medo, eu vou virar um irresponsável, eu vou virar inconsequente. O medo me coloca limites. Vamos trabalhar para você ter habilidade e aprender a superar. Medo é um mecanismo de defesa. É normal. O medo vai te proteger de uma situação de perigo. Quando você tem medo, mas você sabe o que fazer, você enfrenta a situação normalmente. Quando você tem medo e você não sabe o que fazer, aí você sente insegurança. Se por um acaso o teu medo é aquele medo exagerado, sem motivo, e você entra em pânico, aí já é a fobia e você precisa de ajuda psicológica. Quais são os sintomas físicos para quem tem o medo? Coração acelerado, respiração ofegante, as pernas e os braços rígidos, você começa a transpirar. Tudo isso é normal. Eu postei um vídeo também falando sobre como o pensamento influencia nas nossas reações físicas, influencia nos nossos sentimentos, influencia no nosso comportamento. Eu dei inclusive o exemplo dos cientistas que estão pesquisando sobre novos remédios, o efeito placebo. O simples fato da pessoa achar que está tomando o remédio correto, ela algumas vezes até já se cura, para você ter a noção de como o pensamento positivo funciona. Eu quero que você supere o seu medo de dirigir. Eu quero ver você dirigindo no trânsito. Quero encontrar com você e você me falar por aí: Luciano, eu aprendi a fazer garagem, eu aprendi a estacionar no carro, eu aprendi a ir para o shopping, eu aprendi a enfrentar o trânsito.